Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui, professor Gleidson Silva, e vou discutir com vocês hoje um conteúdo sobre análise combinatória. E o tema da aula é permutação, arranjo ou combinação. Então, para entrar nesses conteúdos é necessário que nós façamos uma lembrança de conteúdos que são estudados anteriormente. E o conceito fundamental aqui é o conceito de fatorial. Ele vem representado por essa exclamaçãozinha aí. E de que se trata esse cálculo fatorial? Bem, nós dizemos que é o produto dos números naturais anteriores ao número que eu estou calculando, fazer o produto dos seus antecessores até chegar a 1. Exemplo, 5 fatorial. Nada mais é do que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá o total de 120. Caso fosse 6, então 6 fatorial seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720. Certo? Então, não tem muito mistério. Então, tirar o fatorial de um número é pegar os seus antecessores e sair multiplicando até chegar em 1. Observação. Em alguns cálculos vai aparecer alguma subtração de fatoriais e pode resultar num zero. Mas se eu colocar o zero em algum produto, vai dar zero. Então, observem e fiquem atentos de que zero fatorial é igual a 1. E aí nós resolvemos o problema do zero fatorial. Ok? Próximo conceito importante que nós temos para dar prosseguimento nessa aula é o conceito do princípio fundamental da contagem. O que quer dizer isso? Bem, ele diz o seguinte, que se determinada atividade pode ser realizada em duas etapas, ou seja, de M e N maneiras distintas, o total de possibilidades será dado pelo produto de M vezes N. Exemplo. Bem, vamos dar um exemplo aqui para poder ficar mais clara essa história de multiplicar as possibilidades. Então, numa lanchonete há 8 tipos de sanduíches, 5 tipos de suco e 6 tipos de sorvete. Quantas são as possíveis combinações de um lanche nessa lanchonete? Então, você vai fazer o lanche lá e você vai ter que pegar um item de cada para poder fazer seu lanche. O lanche vai ser formado por 3 itens, certo? Só que desses 3 itens, um consta 8 tipos, o outro 5 tipos e o outro 6 tipos. Então, de acordo com o princípio fundamental da contagem, que é um princípio multiplicativo, o total de lanches possíveis é o produto dessas possibilidades. Então, eu vou ter que 8 vezes 5 vezes 6, que é igual a 240, são as maneiras de realizar este lanche. Entendido? Ficou fácil, né? Um conceito bem simples. É um processo multiplicativo onde a gente vai aproveitar isso para poder resolver os problemas. Então agora nós podemos prosseguir e aprofundar nossos conceitos, que é o tema da aula agora, falando da permutação. Vale lembrar que eu vou deixar bem claro que aqui eu estou falando de uma permutação simples, tá ok? Permutação simples é aquela que os elementos não se repetem. Bem, então de que se trata essa permutação simples? A permutação simples é eu vou estar trocando elementos de locais, vou estar dispondo ele em algumas vagas, mas o número de elementos é igual ao número de vagas. Exemplo, imagine que eu tenha as letras A, B, C, D e E, e eu quero distribuir elas aleatoriamente em 5 vagas. Então a letra A poderia ocupar qualquer uma dessas vagas aí, como a B, como a C, como a D, como a E. Mas, como eu estou falando de uma permutação simples, a partir do momento que uma letra ocupar uma vaga dessa, ela não vai mais poder ocupar outra para poder formar uma nova sequência. Então, quando eu ocupar um espaço, então eu tenho o primeiro espaço vazio, eu tenho quantas opções de letra para colocar? 5. Aí, coloquei aqui 5 opções para minha primeira vaga. No entanto, eu já ocupei a primeira vaga com uma das letras. Então, para a próxima vaga, eu vou ter quantas opções? Apenas 4. E assim por diante.
eu já ocupei duas de um total de 5, então só me restam 3. E agora eu já utilizei 3 letras de um total de 5, só me restam 2. Já utilizei 4 de um total de 5, então só me resta 1. Então, quantas são as possibilidades de se fazer isso? Bem, de acordo com o princípio fundamental da contagem, é só eu fazer o produto de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas isso me remete ao quê? Ao fatorial de um número. Então isso nada mais é do que 5 fatorial. Daí podemos deduzir que a permutação simples de n elementos é dada por n fatorial, onde n é a quantidade de elementos. Ok? Pegou essa visão? Então vamos agora passar para o próximo grupamento. Arranjo. De que se trata o arranjo? O arranjo é um tipo de agrupamento, mas ele difere da permutação. Por quê? Porque o número de elementos é diferente do número de vagas onde eu vou fazer a minha disposição dos elementos. E outro fator importante é que a ordem desses elementos vai importar. Então vamos lá. Exemplo: de quantas formas possíveis pode ser formado um pódio com 3 atletas, tendo um total de 5 participantes? Bem, a equação que a gente utiliza para resolver isso aí é essa ANP, né, que significa que é um arranjo de n tomado P a P, é n fatorial dividido por n menos p fatorial, onde n é a quantidade de elementos, que nesse caso são os atletas, e p é a quantidade de vagas, ou seja, a quantidade do agrupamento, o pódio, tá? Então ficou mais simples agora. Então nesse caso aí ficaria um arranjo de 5 tomado 3 a 3. Então a ordem importa? Importa sim. Por quê? Porque quando um atleta chega em primeiro, mas se eu for mudar esse pódio ele chegar em segundo, então eu já descaracterizou aquela ordem. Aquela ordem tem uma importância, então eu estou falando de um arranjo, ok? Então vamos agora para o terceiro agrupamento. O terceiro agrupamento é uma combinação simples, tá, ok? Aqui eu não tenho a repetição de elementos também. Então, o que é a combinação? É quando o número de elementos é diferente do número de vagas, mas a ordem não importa. Então, o que diferencia a combinação do arranjo é justamente isso, a questão da ordem. Enquanto no arranjo importa, aqui na combinação a ordem não vai importar. Então, mais um exemplo aí. De quantas formas possíveis pode ser formada uma comissão com 3 pessoas dentre 5 selecionáveis? Então vamos lá. A combinação é dada por essa equação. Combinação de n elementos tomados P a P. É n fatorial dividido por P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Onde n é a quantidade de elementos e P a quantidade de vagas, semelhantemente ao arranjo, tá ok? Então, que nesse caso aqui, n é a quantidade de pessoas e p é a quantidade de pessoas no agrupamento, no caso a comissão. Então, o n seria 5 e o p seria 3. Ok? Então, o grande lance agora é saber como é que eu vou usar a permutação, quando vou usar o arranjo, quando vou usar a combinação. Bem, então você tem que saber como identificar o tipo de agrupamento. Então a primeira coisa que você tem que fazer é uma pergunta. Então você vai fazer essa pergunta. E que pergunta é essa, professor? É bem simples. Você vai fazer assim: a quantidade de elementos é igual à quantidade de vagas? Então você tem duas respostas possíveis. Pode ser sim e pode ser não. Se for sim, o que é que acontece? Bem, se for sim, eu já resolvi o problema, já descobri de que se trata aquela pergunta. E é uma permutação. Mas e se for não? Não, a quantidade de elementos não é igual à quantidade de vagas. Então eu parto para uma segunda pergunta. Que pergunta é essa, professor? Bem, essa é bem simples. A ordem importa?
Então, mais uma vez, eu tenho duas alternativas, sim e não. Mas e se a ordem importar, professor? O que é que eu faço? É simples, você vai calcular um arranjo. Se a ordem não importar, então é uma combinação. Então, dessa forma, você caracterizou qual o tipo de agrupamento que você vai utilizar no seu problema. Então, siga essa sequência. Faça a primeira pergunta. Pergunte se a quantidade de elementos é igual à quantidade de vagas. Sendo igual, é uma permutação. Não sendo, a gente vai para a segunda pergunta. Qual é? A ordem importa? E aí é a questão para a gente decidir. Se a pergunta, se a ordem importar, nós vimos que é um arranjo. Se não importar, é uma combinação. Ok? Então ficou simples agora de identificar o agrupamento então vamos aplicar isso no nosso conteúdo. Ok? Então aqui vem uma primeira questão. Questão 1. Quantos anagramas podemos formar a partir da palavra ordem? Bem, gente, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o que é anagrama. Anagrama é uma palavra formada com todas as letras de uma outra palavra. Agora, normalmente elas não têm sentido algum. No caso de ordem, a gente pode ter medor ou rodem, né? Então posso ter diversas palavras, só utilizei essas duas aí porque não dá para escrever todas. Então o que eu quero deixar claro é isso, que o anagrama é uma palavra que não tem sentido, eu só estou trocando as ordens das letras de uma palavra. Nesse caso aí, a quantidade de letras, que é 5, todas as letras são diferentes. Então estou tratando de uma permutação simples, né? Então vou trocar 5 letras de lugar. Então o total de letras é 5, tenho 5 lugares, então a quantidade de elementos é igual à quantidade de vagas. E aí eu vou calcular a permutação de 5. Como é que calcula a permutação de 5, professor? É a permutação de n p a p. N é igual a n fatorial. Então, nesse caso aí eu tenho 5, então vai ser o fatorial de 5, que a gente já viu anteriormente, que é 120. Então, o número de anagramas que podemos formar a partir da palavra ordem é igual a 5, alternativa letra B. Então, ficou facinho depois que a gente descobriu o que era um anagrama e identificamos que é uma permutação, ok? Vamos passar agora para o segundo problema. Questão 2. Em uma corrida com 10 atletas competindo, pergunta-se de quantos modos distintos, combinações, podem ser conquistadas medalhas de ouro, prata e bronze. Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aquela perguntinha lá. O número de vagas é igual ao número de elementos? Bem, eu tenho vaga para ouro, prata e bronze, então tenho 3 vagas. Quantos atletas eu tenho? 3. Então o número de vagas é diferente do número de atletas. Então eu já descobri que não é uma permutação. Então, o segundo caso agora eu vou fazer a segunda pergunta. A ordem importa? Eu vejo que importa sim. Por quê? Se Pedro ganhar ouro, João prata e José bronze, é diferente de José ganhar ouro, Pedro prata e o outro bronze. Então, isso significa que essa ordem importa, e se a ordem importa, eu estou tomando um arranjo de 10, 3 a 3. Mas professor, ele está dizendo lá em cima que é uma combinação, porque eu não posso calcular como combinação. Bem, essa palavra combinação aí só está dizendo que eu vou é, trocar os elementos, vou combinar eles, mas não quer dizer necessariamente que seja a combinação do agrupamento, porque como nós vimos, a ordem importa, e isso é o que vai decidir se é arranjo ou combinação, ok? Então, para calcular um arranjo, nós utilizamos esta equação que nós já vimos anteriormente, e agora substituímos os valores. N é igual a 10 e o P é igual a 3. Substituindo os valores, fazendo os cálculos, nós vamos
normalmente fazemos o produto do fatorial até o fatorial que está embaixo aqui, como nesse caso, e nós cancelamos os dois. E aí nós ficamos com a conta mais simples, que é 10 vezes 8 vezes 9, que dá 720, é a alternativa C. Então, problema também de nível fácil, né? Um arranjo simples aqui, que calculamos sem maiores complicações. Então, dessa forma, já podemos passar para a questão número 3. Então, vamos lá. Questão 3. Para formar um grupo com 3 pianistas e 5 violonistas, estão disponíveis 5 pianistas e 6 violonistas. Nessa situação hipotética, poderão ser formados quantos grupos? Então, nós temos aí as alternativas e a primeira coisa que é fazer é verificar se o número de elementos é igual ao número de vagas. Já vimos de cara que não, né? Então, vamos partir para a segunda pergunta. A ordem importa? Então, se José, Pedro e João estiver num grupo, importa se for João, Pedro e José? Não, vai ser o mesmo grupo. Então, a ordem não importa. Então, se a ordem não importa, nós estamos tratando de uma combinação. Então, nesse caso aí, vocês podem notar que nós temos duas combinações, né? Nós temos os pianistas e os violonistas. Então, vamos pegar os pianistas tomados 3 a 3 e os violonistas numa combinação de 6, 5 a 5, utilizando aqui a fórmula da combinação. E vamos aplicar primeiro para os pianistas. É uma combinação de 5, 3 a 3, substituindo os valores e fazendo fatorial. Podemos cancelar esse 3 com esse 3 aqui. E aí encontramos o resultado 10, desculpa. Então temos 10 combinações possíveis. Agora calcular a combinação de 6 tomados, 6 a 5 a 5. Então, substituindo os valores, nós temos isso aí. Fazemos a divisão aqui do 5 fatorial com 5 fatorial e vamos encontrar que a resposta é 6. Mas e agora? Eu tenho uma combinação de 10 e uma combinação de 6. Seria 16? Seria 60? 30? Qual seria a resposta correta? Já que eu encontrei dois valores aqui. Bem, são dois eventos diferentes, mas que vão resultar num evento que é independente, mas que cada evento independente desse vai resultar num outro evento. Então nós já vimos no princípio fundamental da contagem que o evento resultante é o produto dos eventos individualmente. Então nesse caso, o produto dos eventos é 6 vezes 10, que é igual a 60 grupos. Bem, pessoal, essa questão aqui, ela não é uma questão difícil. No entanto, a gente teve que calcular a combinação duas vezes e relembrar o princípio fundamental da contagem. Tá ok? Então, espero que essa questão tenha ajudado vocês aí a compreender esse assunto. Então, para nós prosseguirmos, eu vou apenas pedir que, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aí, deixe seu comentário para fortalecer o canal e a publicação de novos vídeos. Até mais, pessoal. Obrigado.